Nós temos história. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso nono encontro, falaremos primeiramente sobre o governo Jango e o período da República Parlamentarista. E então será discutida a polarização política no Brasil por setores. No Parlamento, a Frente Parlamentar Nacionalista e a Ação Democrática Parlamentar. Na sociedade civil e suas organizações e infiltrações. Na política castrense, a Corrente Nacional Legalista versus a Cruzada Democrática. Ao final serão discutidas as reformas de base e os últimos dias do governo Jango. Vamos lá? Nós temos história. Olá, companheiros, olá, companheiras, olá, professor Wendel, professor Francisco das Minas Gerais. O trabalhismo vai tomar a sua forma reformista. Nascemos revolucionário, nos institucionalizamos com a criação do PTB. Viramos legalista com a campanha da legalidade de Leonel Brizola. João Goulart está no poder e vem as reformas. Por quê? Porque Getúlio inaugura o Estado brasileiro. Através da Revolução de 30 e do tripé principiológico do trabalhismo, soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico, é preciso dar continuidade ao trabalhismo. E, para se dar continuidade ao trabalhismo, é preciso aprofundar as reformas do Estado brasileiro. Reformas essas que muitos outros países já tinham feito e que, evidentemente, para a nossa classe dominante, para a elite brasileira, não era interessante, porque mexeria com seus privilégios. E nossa elite sempre viveu dos seus privilégios, nunca abriu mão dos seus privilégios. Quando o acusavam e não queriam deixar Jango assumir a presidência da República, sabiam eles de que Jango daria continuidade ao legado de Vargas, dando um novo patamar ao trabalhismo brasileiro, ou seja, ao Estado brasileiro. E aí vem as reformas de base. Veja, professor Wendel, professor Francisco, que essas reformas de base propostas por João Goulart até hoje se fazem necessárias. Até hoje se fazem necessárias. Vários países da América que fizeram essa reforma estão hoje muito mais desenvolvidas economicamente, socialmente do que o Brasil. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, que dividiram a terra. Olha o grau de progresso dos Estados Unidos com a divisão da terra do que o Brasil com a constituição do seu latifúndio. A própria Revolução Mexicana, com a questão do latifúndio. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das principais bandeiras das reformas de base de João Goulart era a reforma agrária. O latifúndio no Brasil ele é constituído desde as capitanias hereditárias. Vão passando de pai para filho. A terra no Brasil, a propriedade de terra no Brasil é poder. Nada interessante, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos na população brasileira entre 6% e 7% de pessoas que moram no campo, oriundas do campo. Entretanto, a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional é quase 30%, principalmente do agronegócio. Olha o poder político do campo, do latifúndio. É preciso se dividir terra nesse país. Não é possível tanta terra inutilizada. Agora, hoje, a questão da reforma agrária, o debate da reforma agrária de hoje, ela tem que estar associada à preservação do meio ambiente, porque avançamos tecnologicamente muito. A agricultura familiar é uma questão importantíssima hoje para abastecimento de alimentação das grandes cidades. Mas Jango defendia já a reforma agrária no seu tempo como presidente da República, o que sofria fortíssima oposição da UDN. A UDN, que é herdeira da velha República, aonde tinha o seu grande líder, Carlos Lacerda, que tinha como apelido Demolidor de Presidentes. Ou melhor, o Corvo. Sabia, professor Francisco, que o apelido dele era Corvo? Você sabe por quê? Porque só ficava atrás de carniça, intrigueiro. Outro dado importante das reformas de base de João Goulart era a reforma educacional.
E aqui eu quero fazer aqui um adendo importante. Um dos grandes educadores do Brasil, eu não tenho nenhum receio de dizer isso, não é trabalhista, mas teve o seu reconhecimento, o seu primeiro grande reconhecimento através de um governo trabalhista, foi Paulo Freire, o grande pernambucano Paulo Freire, que foi chamado pelo presidente João Goulart para desenvolver o seu projeto de pedagogia no Brasil, através do Plano Nacional de Alfabetização, que sofreu uma forte oposição da UDN. Por quê? Analfabeto, o professor Francisco não podia votar, só letrado, só quase doutor. O povo, Getúlio Vargas denunciou na sua carta de testamento que nunca mais seria escravo, continuava apartado da política. Imagine, professor Wayne, a Dona Maria, que não sabia escrever seu nome, escolheu o presidente da República. Paulo Freire, e aqui eu quero fazer uma homenagem ao Paulo Freire, ele tem coisas fantásticas. Ele fala que a Dona Maria e o doutor têm saberes diferentes. Dona Maria não é ignorante por não saber ler e escrever. Tem uma cultura diferente, um saber diferente. O que nós temos que ter na humanidade é a junção dos saberes. Tem coisa que Dona Maria faz que o doutor não faz. Porque a Dona Maria aprendeu na vida, na sua existencialidade. Outro grande educador do governo João Goulart foi o autor da primeira LDB do Brasil, professor Anísio Teixeira, grande professor Anísio Teixeira, que concebe a separação de fato do Estado e da Igreja, que é, como nós colocamos aqui nas nossas primeiras conversas, é a aplicação de fato do positivismo, do iluminismo, e contra aquela influência igrejeira da catequese do Estado. Nós defendemos o Estado laico para que todos tenham liberdade de professar sua religião, não contra nenhuma religião, pelo contrário, somos a favor de todas as religiões. E para ser a favor de todas as religiões, somente o Estado laico, para que nenhuma seja perseguida. Então você tem Paulo Freire, Anísio Teixeira e o mestre, Darcy Ribeiro. Qual governo o professor Francisco juntou 3 gigantes da educação como o governo João Goulart? Você conhece algum outro governo? Só conheço o governo Goulart. Só ele teve a coragem para fazer isso. E através dessas 3 figuras, e ressalte-se que Darcy Ribeiro era chefe da Casa Civil, ele propõe a reforma educacional, que era a reforma curricular, ampliação das vagas da universidade, a sua popularização. A educação não poderia ser instrumento da elite brasileira, mas sim de todo o povo brasileiro. Você sabe que no governo João Goulart, a União Nacional dos Estudantes era parceira, junto com Paulo Freire, nas campanhas educacionais do governo Jango. Ele conseguia agregar essa área o que tem de melhor no Brasil. Então era a reforma agrária, reforma educacional, a reforma fiscal. Até hoje o Brasil precisa de uma reforma fiscal, mas uma reforma fiscal que não penalize a Dona Maria, o seu João, mas que faça a elite pagar imposto. Quem ganha mais, paga mais. Reforma fiscal é distribuição de renda. Outra questão que estava nas reformas de base é a reforma urbana. Você, professor Francisco, que mora em Belo Horizonte, teve parte da sua cidade planejada, inclusive aí começa as grandes obras de Oscar Niemeyer, que de Belo Horizonte para o mundo, através do caminho da Pampulha. Ora, a fuga da população brasileira para os grandes centros, criando periferias, favelas, sem hospital, sem escola, sem saneamento básico. Até hoje a reforma urbana é fundamental. Você teve poucos momentos da história republicana no Brasil uma questão que chama-se planejamento. E na vida cotidiana todo mundo precisa de um mínimo de planejamento. Imagine um país. E a reforma urbana era uma questão de planejar as cidades para o seu crescimento, não esse crescimento desordenado que joga o negro
nas periferias e nas favelas da cidade, perpetuando o nosso racismo disfarçado, a nossa segregação disfarçada. Outra questão era a reforma eleitoral, para que o Zé Ninguém, a ninguémidade do Ercílio Ribeiro, tivesse acesso à cidadania, para que esse povo nunca mais fosse escravo. É preciso votar, é preciso dar poder ao povo. E a reforma bancária, tão necessária hoje, inclusive. O Brasil tem 5, 6 famílias que mandam no sistema bancário nacional. São os donos do poder. Mas a elite brasileira, que não é boba, colocou na cabeça de parcelas da sociedade brasileira que estava se criando uma república sindicalista, que Jango era comunista, que era preciso tirar Jango da presidência da república por uma questão de fé, por uma questão de crença, quando, na verdade, Jango estava mexendo nos interesses da elite brasileira. O governo Jango é marcado pelas reformas de base, pela continuidade do trabalhismo revolucionário, institucionalizado, legalista e agora reformista. Era preciso aprofundar as reformas que começou com Getúlio Vargas. Não foi possível. Derrubaram o Jango. Aquilo que não conseguiram fazer com o Getúlio, levando ele ao suicídio, em 61, fizeram com Jango, que é aqui assunto desse podcast. Essa era a principal característica do governo Jango. Essa era a mentalidade do reformismo trabalhista. E agora eu passo aqui para os companheiros, eu quero saber quem vai matar no peito e vai para cima para falar do período da República Parlamentarista. Era o golpe disfarçado, mas Jango derrubou o parlamentarismo, porque o trabalhismo é presidencialista. Professor Francisco, é com você. Deixa comigo, agora vem história. E o parlamentarismo é muito legal, porque a gente tem que falar sempre, para quem está escutando, que o Brasil ele tem 2 momentos parlamentaristas na história. E de tão falsos, ou seja, de tão desonestos que foram essas implementações, o primeiro parlamentarismo ainda é lá no período do Segundo Reinado, no século XIX, com Dom Pedro II. Ele é um parlamentarismo tão falso na sua essência que é chamado de parlamentarismo às avessas. Foi criado, na época, um cargo. Era o presidente do Conselho de Ministros, que, em tese, seria o nosso primeiro-ministro. Caso fosse, de fato, um parlamentarismo, o primeiro-ministro seria o responsável por formular as políticas de Estado. No Brasil, no século XIX, isso não pôde ocorrer, não só pela nossa histórica centralização política, como uma questão constitucional. No século XIX, a nossa Constituição previa que o imperador era o chefe do poder executivo e do poder moderador, chamado quarto poder. Portanto, o parlamentarismo foi chamado de parlamentarismo às avessas, um parlamentarismo que não funcionava, na verdade. O nosso imperador continuava imperando, e o nosso primeiro-ministro era uma alegoria. Se, na Inglaterra, a rainha reina, mas não governa, aqui, no período do século XIX, o nosso primeiro-ministro, de fato, não governava, muito menos reinava. Novamente, a gente tem um engodo, uma pitoresca, vamos dizer assim, solução política no Brasil. Na época, a falta de outro eufemismo, chamaram de solução de compromisso. O fato é que os golpistas, que tramavam contra a ordem constitucional e a democracia brasileira, no mínimo, desde Vargas, desde o começo da década de 1950, novamente pressionavam o poder. Novamente pressionavam os candidatos eleitos. Jânio Quadros, que à época renunciou alegando pressão das forças ocultas e que antes de morrer deu uma entrevista dizendo que acreditava que renunciaria e voltaria nos braços do povo, um sujeito que não tinha a menor condição de presidir esse país, um sujeito que, como você bem disse, Henrique, ao mesmo tempo que condecorava Ernesto Guevara com a maior ordem, a maior honraria do Brasil, ao mesmo tempo que condecorava Guevara, revolucionário argentino, que junto a Fidel Castro tinham acabado de fazer a Revolução Cubana, em 1959, tomava atitudes moralistas como a proibição dos biquínis nos desfiles de Miss,
Jânio Quadros, que era um sujeito que oriundo de uma ala conservadora, cristã, católica, paulista, que fez uma carreira meteórica na política e que foi incensado pelos reacionários e conservadores do Brasil com um bom e velho mote de combate à corrupção. Qualquer semelhança com o atual presidente da República não é mera coincidência. Jânio Quadros assume e não consegue governar, era um despreparado, e renuncia, tentando um golpe de sorte, já que Jânio Quadros, vice-presidente que foi eleito pela outra chapa naquela época, você podia votar para presidente separado de vice-presidente, estava na China. Lembrando sempre, estamos no meio da Guerra Fria, em um período crítico da Guerra Fria. Revolução Cubana em 59 e em 62 a crise dos mísseis. Um período muito tenso da Guerra Fria, muito, muito tenso. Jânio Quadros tentava se aproveitar daquela situação para criar um governo autoritário, ditatorial, à sua imagem e semelhança. Porém, seu tiro saiu pela culatra. E as discussões dos golpistas, os golpistas não mais queriam Jango, e nunca quiseram Jango e não queriam Jânio. Criou-se essa, entre aspas, solução de compromisso, chamado parlamentarismo. E assim se evitou a posse de João Goulart, Jango, como presidente com plenos poderes. Ele volta da China, onde estava em visita, e é impedido de assumir como presidente com plenos poderes. Portanto, assume já como um presidente submetido ao regime parlamentarista. O principal primeiro-ministro foi um conterrâneo meu, Tancredo Neves, que, apesar de todas as contradições, era um democrata. E aquilo ali, então, convencionou-se chamar, pelos políticos da época, uma solução de compromisso para apaziguar os golpistas e as forças armadas. Vejam, é um momento de grande conturbação política. Não por acaso, e para a nossa sorte, enquanto historiadores e historiadoras que nos ouvem, um sujeito lá nos Estados Unidos, presidente John Fitzgerald Kennedy, inaugurou, naquele ano de 1962, um pouco depois da adoção do parlamentarismo no Brasil, um gravador no Salão Oval, no salão onde o presidente dos Estados Unidos faz suas reuniões com seu Estado-Maior, com seu primeiro escalão. E a primeira gravação trata do Brasil, uma gravação de 30 de julho de 1962. São 260 horas dessas conversas sigilosas gravadas por essa engenhoca de JFK, de John Kennedy. E logo na primeira conversa, Lincoln Gordon, que era embaixador norte-americano no Brasil, chegou dizendo para o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, o Jango está dando a porcaria do país, ele mencionou o Brasil como porcaria, a porcaria do país de graça para os comunistas, completou o Jango. Vejam como a Guerra Fria era um motor que orientava também as ações imperialistas dos Estados Unidos na América Latina. Lembrando, o Brasil é o maior país da América Latina. E nos Estados Unidos, e o próprio Lincoln Gordon fala depois, sabia-se que a direção que o Brasil tomasse provavelmente influenciaria todo o restante do continente. Assim, desde o começo da década de 1960, os Estados Unidos olham para o Brasil e interferem no Brasil, de maneira ora direta, ora indireta. Como que foi a intervenção americana indireta no Brasil? Foi com a criação, por exemplo, do IPES, que o Wendel vai tratar posteriormente, do Instituto Político, Econômico e Social. Esses institutos que hoje nós convencionamos chamar de think tanks, ou seja, tanques de pensamento, e agora estão em fundações que formam políticos e políticas ou candidatos a políticos e políticas, eles interferiram e interferem nas nossas eleições. Então, os norte-americanos financiaram diversas campanhas, bem como uma parte do empresariado brasileiro, reacionário e golpista, influenciou e financiou campanhas de políticos, candidatos reacionários, que estavam em acordo com a pauta, se não da derrubada do João Goulart, com o parlamentarismo. Então, esses 2 anos, entre 1961 e 62, quando vigora o parlamentarismo, esse parlamentarismo que foi submetido a um plebiscito, e no ano de 1963, é um período em que houve uma medição de forças entre essas forças reacionárias, ligadas aos Estados Unidos, ligadas às forças golpistas que agiam sobre o Brasil desde, pelo menos, o começo da década de 1950, e as forças progressistas legitimamente vencedoras da eleição.
Se houvesse, de fato, um respeito à Constituição naquele momento, João Goulart voltaria da China e assumiria a presidência do Brasil sem maiores convulsões. Porém, não havia um fantasma golpista no Brasil, que tinha sido freado pelo suicídio do Getúlio Vargas em 1954. Então, vejam, esse parlamentarismo vigorou durante 17 meses. O Brasil teve 3 primeiros ministros, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. No começo, a ideia era manter o sistema vigorando até 1965, ou seja, o final do mandato João Goulart, quando seria feito o plebiscito. Porém, o plebiscito foi antecipado pelo resultado da ação política habilidosa de João Goulart pela sua antecipação, de maneira que ele conseguisse governar com os poderes de presidente, afinal, a gente é uma república presidencialista, a partir de 1963. Então, a vitória do presidencialismo no plebiscito, aplicado em 1963, foi esmagadora. Foi mais de 80% da população brasileira votou pelo restabelecimento do presidencialismo no Brasil. Agora, eu passo a palavra ao nosso querido amigo Wendel, grande irmão, conhecedor profundo da história brasileira, para ele falar um pouco mais da constituição dessas forças políticas aqui no interior do Brasil, que disputavam, então, o nosso imaginário, a nossa política e as nossas instituições. Está contigo, meu caro, cruzei na área para ti. Valeu, matando no peito a gente coloca no ângulo ontológico. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que essas correntes já estavam estabelecidas na sociedade já nos anos 40, 50 e se intensificaram nos anos 60, principalmente diante da radicalização da Guerra Fria, que atingiria toda a América Latina, inclusive o próprio Brasil. Então, dentro desse processo, o que é que acontece? Acontece o seguinte: depois do pacto para o surgimento do parlamentarismo, né, onde, em outras palavras, o Jango fala para Tancredo: Tancredo, a parada é a seguinte, eu aceito o parlamentarismo, mas é o seguinte, é 1000 meu com 1000 teu. Então, meu irmão, a parada é a seguinte, Jango aceitou o parlamentarismo e aí o processo de ampla tensão política se deu. E a moral da história foi a seguinte: dentro desse processo você começa a ter a divisão entre dois polos muito antagônicos da sociedade. E nesse processo não havia tanto diálogo ao centro, como pelo menos você ainda tinha no governo JK. Ainda que houvesse essa polaridade entre a esquerda nacionalista, com o Projeto Nacional Popular, e a direita com o sentido antinacionalista. Então, o que acontece dentro desse processo? Você primeiro vai ter a disputa dentro da caserna. As disputas no clube militar, mal ou bem, você tem pela direita a Cruzada Democrática, fundada em 1952, onde eles defendiam o desenvolvimento do Brasil atrelado ao capitalismo estadunidense, com uma agenda concatenando com o programa da UDN e com militares de cunho antinacionalista, anticomunista, antitrabalhista. Por outro lado, vocês tinham os nacional-legalistas, que defendiam a ideia do desenvolvimento nacional atrelado à postura presente do Estado para fomentar justiça social e soberania nacional. Então você já tinha essa clivagem nas Forças Armadas de uma forma muito categórica, de forma que quando havia uma eleição no clube militar, parava de vez o Brasil, né? A outra representação que você tinha era a divisão parlamentar. Na esquerda, com a presença de uma bancada nacional popular, você tinha a Frente Parlamentar Nacionalista, muitas delas compostas por parlamentares do PTB, parlamentares os mais progressistas do PSD e, por sua vez, os quadros comunistas, que, embora o PCB estivesse na semi-clandestinidade do governo JK em diante, né, e ainda não existia legalmente como partido, mas tinham seus parlamentares espalhados nos demais partidos políticos. Então, esses compunham a Frente Parlamentar Nacionalista, incluindo até quadros do próprio PSD. Por outro lado, você tinha a ADP, Ação Democrática Parlamentar, que tinha quadros da UDN, os setores reacionários do PSD e outros setores de pequenos partidos que orbitavam ao setor da UDN com seu projeto de Lesa Pátria, um projeto de capitalismo dependente associado aos Estados Unidos e assim sucessivamente, e eram refratários a qualquer agenda de justiça social, considerada como eles como uma espécie de comunismo, ainda mais radicalizado em tempos de Guerra Fria. E, por último, você tinha dentro dos movimentos sociais, principalmente a partir de 1963, duas frentes.
Na esquerda, decorrente da Frente de Libertação Nacional, após o êxito da campanha da legalidade, a FLN se transformaria na FMP, a Frente de Mobilização Popular, liderada por Leonel Brizola e que carreava uma grande parcela da esquerda, e onde nem sequer o Partido Comunista Brasileiro tinha condições de competir com Brizola. Eis que a FMP, considerada por Rui Mauro Maurini como o parlamento das esquerdas, concentrava quadros dos movimentos sociais, o movimento estudantil representado na UNE, UBS, o movimento sindical representado pelo recém-fundado Comando Geral dos Trabalhadores, né, o CGT, né, criado a partir da greve geral de 1962, além de militares, nacionalistas, de intelectuais progressistas, muitos deles oriundos do ICEB, né? O ICEB que mais tarde, no regime ditatorial, pasme, teria um inquérito policial militar destinado só para o ICEB, não baixava só o IPM da UNE, do PCB, também tinha do ICEB. Então, esses setores mais progressistas, eles, mal ou bem, eles estavam associados ao que seria a constituição de um movimento progressista. Por outro lado, você tinha a direita que, a partir dos think tanks, como bem colocado por Francisco, estariam presentes tanto no IPES, o Instituto de Pesquisas e Institutos Sociais, como no IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E essas duas think tanks recebiam tanto volume de recursos para eleger os deputados e senadores nas eleições de 1962, que gerou até a CPI do IBAD, e que motivou, inclusive, um quadro do PTB, que mais tarde seria vice-governador da Guanabara, antes de ser instituído do poder após o ato nacional número 1, o Eloy Dutra, ele faz uma obra bastante interessante chamada IBAD, a sigla da corrupção, né? Então, é a partir desse processo que, até com a existência da CPI do IBAD, eis que todos entendem o tamanho do escândalo do IBAD, isso muito bem retratado na obra de René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. Isso remontaria a ponto do Jango ter que considerar essa entidade como ilegal e fechar já na linha do final de 1963. Então, eram esses setores, né, que permeavam, né, a radicalização do processo político, né, e dentro desse processo vale atentar que o IPES e IBAD colocavam, abre aspas, já que era o think tank, eles bancavam os movimentos reacionários, ou seja, mulheres com a Cande, né, ou movimentos como o LINDE, etc. e tal, além de outros grupamentos do interior do movimento estudantil, do movimento sindical, para tentar desestabilizar o governo posicional de João Goulart com a sua agenda nacional reformista. Seja como for, eram essas clivagens, essas divisões existentes no decorrer do governo João Goulart, cada vez mais radicalizado. Não havia mais o diálogo ao centro. Ou era nacional popular, com uma agenda de libertação nacional, aprofundando as reformas de base, ou era uma agenda reativa, reacionária, caudatária da agenda estadunidense no Brasil, através dos setores representados pela direita brasileira. Agora é com vocês. Grande Wendel Pinheiro. Você sabe, Wendel, que o IBAD, o IPES, hoje tem o nome de Renovar, tem o nome de várias outras questões hoje que continuam a influenciar a política brasileira, infiltrando, inclusive, em partidos de esquerda, né? Então, o modus operandi da desestabilização do governo de João Goulart, ele continua hoje no Brasil. O que pode mudar é o nome da sigla, mas a tática e o projeto é o mesmo, né? Então, essa questão hoje, essa discussão hoje, né, desses órgãos, ela continua atual, como a reforma de base continua atual, como o trabalhismo continua atual. A luta continua a mesma, né? Mas, professor Wendel, professor Francisco, esse clima de radicalização, de conspiração, ele vai ter o seu ápice com o comício da Central do Brasil. Jango, um pacifista, mas um grande negociador. Um dos melhores presidentes de partido da história do Brasil, porque o que Jango fez com o PTB, ninguém nunca fez no partido político do Brasil. Jango decide, e como se diz, ir para a briga. E quer as reformas de base. Porque o Brasil precisava das reformas de base. O Brasil precisa se modernizar. E aí se articula o grande comício que se realizou no dia 13 de maio de 1964 na Central do Brasil. Olha, esse comício reuniu perto de 150 mil pessoas. E foi um comício cercado de temores. Ali se planejava o assassinato do presidente, ou um atentado, muito bem retratado
no livro Depoimento da Tereza Goulart, escrito pelo... Como é que é? É o Rogério William? Não, é o Wagner William. Wagner William. Que se tentava, ali se cogitava matar o presidente. E Jango, nesse começo, ele faz duras denúncias das nossas elites, que se diziam democráticas. Mas a democracia antipovo, a democracia antissindicato, a democracia antirreforma, a democracia dos monopólios, dos privilégios. Assim denunciou Jango no comício da Central do Brasil. Mais uma vez, o momento épico do trabalhismo brasileiro, que partia para a reforma de base com o povo. A reação veio imediato, com a marcha da família com Deus, de setores da Igreja Católica, financiados pelo empresariado e a conspiração dos quartéis. A retórica contra o governo Jango sempre foi a mesma, que usaram contra Getúlio e que usam atualmente. Comunista, corrupto. Quando Getúlio foi levado ao suicídio, os jornais colocavam em manchetes mar de lama. E a história provou que Getúlio Vargas saiu mais pobre do que entrou na política. Nada, absolutamente nada se provou contra Getúlio Vargas e como nada, absolutamente se provou nada contra João Goulart. Apenas discurso, apenas acusações, apenas politicagem para a manutenção dos privilégios. Entretanto, a conspiração não parou. General Cruz, amigo de Jango, que compunha um dispositivo antigolpe, traiu o presidente por uma mala de $1 milhão entregue pela Fiesp para apoiar o golpe. Isso documentado com a redemocratização do Brasil. Mas aí em Minas Gerais é que começa a marcha do Mourão para derrubar o Jango. Tropas de Minas começam a marchar para sua deposição. E no dia 31 de março de 1964, o golpe que tentaram em Getúlio, o golpe que tentaram em 61 é concretizado com a deposição de João Goulart. É uma discussão se é 31 de março ou se é 1º de abril. Eu prefiro 1º de abril, porque as acusações que faziam a Jango eram todas mentirosas. Eram todas cortinas de fumaça para esconder os verdadeiros interesses dessa elite que mergulhou o Brasil em mais de 20 anos de ditadura. Jango ainda no país, sai de Brasília, vai a Porto Alegre, dentro do território nacional, se é declarado vaga à presidência da República, numa sessão infame do Congresso Nacional, com protesto veemente de Doutel de Andrade e da bancada do PTB. Entretanto, Leonel Brizola, querendo resistir, Jango tinha informações que, inclusive, o grande jornalista Flávio Tavares depois revela de que tropas americanas circundavam as águas territoriais do Brasil, prontos para apoiar o golpe militar. Jango, mediante as informações que tinha, e não querendo derramar o sangue do povo brasileiro, parte para o exílio, aonde vai morrer. O grande pecado de Jango foi amar esse povo, foi pensar o trabalhismo, foi pensar nas reformas. Morreu no exílio por isso. Esta fase agora do trabalhismo reformista, ele passa agora ao trabalhismo da resistência, ao trabalhismo exilado, e aos que assumem o poder no Brasil com as digitais da tortura, do assassinato, da subserviência do Estado brasileiro aos interesses não nacionais. Foi por isso que derrubaram o João Goulart.
Foi por isso que o movimento civil-militar deu o golpe de 1964. E a nossa história continua a partir dos próximos podcasts, porque essa fase, agora que nós vamos entrar, é uma das histórias mais repugnantes da história do Brasil, que é a ditadura militar, civil-militar, que é o trabalhismo no exílio. Muito obrigado e até a próxima. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista